O que é e como calcular o prolabore dos sócios da empresa para que não tenha brigas nem desavenças? Essa é uma das causas que mais geram discussões entre sócios e eu já vi até empresas acabarem em função disso. E se você quer saber tudo sobre prolabore, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Kleber Donadi, eu sou gestor empresarial e ajudo pequenas e médias empresas a alcançarem melhores resultados por meio de uma gestão mais assertiva. E se você quer saber tudo sobre prolabore, vou explicar aqui, de acordo com a minha experiência e o que eu já vi acontecer no mercado, que é a melhor prática e o que eu oriento para as empresas que eu faço consultoria. Bom, primeiro entender, prolabore vem do latim que significa pelo trabalho. Então, prolabore é o salário dos sócios pelo trabalho que eles realizam. Então, só por essa definição já dá para a gente entender como que você deve calcular o prolabore de cada um dos sócios. Então, qual que é a melhor forma? É você pegar a função de cada um dos sócios na empresa, ver quanto que seria se você fosse contratar fora no mercado e aí atribui esse prolabore para o sócio. Então, colocando aqui num caso prático, vamos supor que eu sou sócio de uma pessoa, eu realizo a parte de gestão administrativa, gestão financeira da empresa e a outra pessoa a parte de gestão comercial. Ela seria uma gerente comercial e eu seria um gerente financeiro. Se a gente fosse contratar duas pessoas no mercado, quanto custa um gerente comercial? Sei lá, 3, 4, 5 mil, não sei. Esse seria o prolabore para o meu sócio. E quanto custa um gerente financeiro no mercado? Sei lá, 3, 4, 5, 10, não sei. Também esse seria o meu prolabore. Ah, Kleber, mas e se a empresa não possui recursos? Aí é um outro ponto que a gente precisa falar, né, e comentar, porque precisa ficar muito claro isso. Se a empresa não tem recurso, não adianta os sócios quererem um prolabore muito maior do que a capacidade que a empresa tem de gerar. Aí é de comum acordo cada um dos sócios reduzir a sua participação no prolabore para que a empresa consiga crescer. Uma outra coisa, um sócio que tem um prolabore, ele não pode sair tirando dinheiro da empresa torto e à direito. Uma vez que ele definiu o seu prolabore, por exemplo, R$2.000, ele tira aqueles R$2.000, esses R$2.000 precisam custear a vida dele. Depois, se a empresa tiver lucro, aí faz uma outra divisão, que é o que eu quero comentar. E o prolabore também é muito importante definir que ele não tem nada a ver com o investimento na empresa. Vamos supor, eu tenho 90% da empresa, eu investi todo o meu capital para abrir uma empresa e eu tenho um sócio que ele tem 10% da empresa, só que eu não vou fazer absolutamente nada na empresa. Eu abri essa empresa, mas eu trabalho numa outra empresa. Então, a característica mais importante aqui é que eu não deveria ter prolabore, mesmo eu tendo investido 90%. Ah, Kleber, mas não é justo, porque você investiu 90% do seu capital. Tudo bem, mas aí depois eu pego na distribuição de lucro, que eu já vou falar mais para frente. Agora, essa pessoa que ficou só com 10% de investimento, aí sim, qual que vai ser a função dela? Ah, ela vai ser uma diretora geral. Vamos pegar no mercado. Quanto que eu pagaria para contratar um diretor geral para minha empresa? Pagaria R$10.000. Então, esse deveria ser o prolabore dessa pessoa. Ah, Kleber, mas isso não é justo, porque você tem 90%. Não importa, né? O importante é remunerar o sócio pelo trabalho. Essa é uma das melhores práticas que eu já vi acontecer e que limita muito as brigas entre sócios. Uma outra observação, prolabore, ele não tem férias, não tem 13º. Apesar da gente chamar de salário dos sócios, ele não tem esses encargos, mas tem alguns impostos a pagar. Então, o que muitas empresas fazem é definir um prolabore um pouco menor para pagar menos impostos sobre isso e depois compartilha na distribuição de lucros, tá? Que esse é um outro ponto. Então, vamos lá. A gente fechou o ano, imagina que eu tenho um sócio com 10%, eu estou pagando o prolabore de acordo com a função dele. No final do ano, vamos apurar quanto foi o lucro dessa empresa. Foi de R$100.000. Lembrando que dos R$100.000 de lucro, a gente precisa reservar uma parte para o fluxo de caixa, para o capital de giro, né, para a nossa reserva de emergência. Vamos supor que a gente defina em comum acordo que 50% de todo o lucro vai ser guardado.
os outros 50%, que seriam 50 mil, mais correto sou eu ficar com 90% e o outro sócio ficar com 10%. Assim a gente consegue minimizar muito a questão de brigas entre sócios. Então essa é a melhor forma, mesmo que a empresa seja pequena. Nesse caso, os sócios podem atribuir um prolabore menor, desde que depois eles vão compartilhando, conversando para ter uma distribuição de lucros maior, desde que a empresa dê resultado. Essa é a melhor forma. E lembrar também, que talvez seja a informação mais importante, é o que os sócios combinarem entre si, isso é majoritário. O que foi combinado, está em comum acordo entre ambos, é o mais importante. Mas talvez aqui seja a informação mais importante seja, desde que a empresa tenha uma saúde financeira e um caixa saudável para pagar ambos os sócios, beleza? Então agora acho que você já aprendeu como calcular o prolabore. Escreva aí nos comentários o que você achou dessa explicação e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!